Durante o verão de 2003, uma série de eventos estranhos e inexplicáveis começou a se desenrolar no nordeste dos Estados Unidos, envolvendo uma criatura humanoide bizarra e aterrorizante. Esses eventos ganharam destaque na mídia local e foram amplamente discutidos entre os moradores, até que um misterioso apagão varreu a região, apagando a maioria das informações disponíveis sobre a criatura. Relatos de avistamentos começaram a surgir na área rural do estado de Nova York, criando uma mistura de medo e fascínio entre habitantes de Osa e guerreiros que soube depois dessas zonas montanhas no sítio de entidades locais. A primeira aparição documentada do Rake ocorreu em uma pequena cidade, na fronteira de Nova York, onde moradores relataram ter visto uma figura estranha e assustadora vagando pelas florestas e campos. Testemunhas descreveram a criatura como tendo a forma de um homem nu, mas com características animalescas, como olhos grandes e negros, uma pele pálida e sem pelos, e movimentos contorcidos e antinaturais. A criatura parecia se mover silenciosamente, desaparecendo na escuridão antes que qualquer um pudesse se aproximar o suficiente para obter uma visão clara. Esses avistamentos iniciais causaram pânico e histeria entre os moradores. Muitos começaram a evitar sair de casa à noite, enquanto outros formaram grupos de vigilância para patrulhar as áreas onde a criatura havia sido vista. A mídia local rapidamente captou essas histórias e logo os jornais e programas de televisão estavam repletos de relatos e entrevistas com testemunhas oculares, cada uma descrevendo o Rake de maneira semelhante, mas com variações perturbadoras que só aumentavam o mistério. No entanto, conforme o verão avançava, um grande apagão misteriosamente ocorreu, mergulhando a região na escuridão e interrompendo todas as comunicações. Quando a energia foi finalmente restaurada, a maioria das informações sobre a criatura havia sido apagada ou destruída. As notícias nos jornais foram retiradas. Os programas de televisão que cobriam os avistamentos foram misteriosamente cancelados e os arquivos online relacionados ao Rake desapareceram sem explicação. Essa súbita ausência de informações levou muitos a acreditar que havia uma conspiração para esconder a verdade sobre a criatura. Aqueles que ainda tinham lembranças dos eventos começaram a se questionar sobre a natureza e os motivos do Rake. Alguns acreditavam que a criatura era uma entidade sobrenatural, um ser de outro mundo que havia de alguma forma encontrado seu caminho para nossa realidade. Outros pensavam que poderia ser uma criação de experimentos secretos do governo, uma aberração genética que havia escapado de algum laboratório clandestino. Independentemente da origem, a presença do Rake deixou uma marca indelével na memória coletiva da comunidade, instigando medo e curiosidade. Com o tempo, os relatos de encontros com a criatura começaram a se espalhar para além das fronteiras de Nova York, alcançando outras partes do nordeste dos Doucos, Chaisinka. As histórias eram compartilhadas em fóruns de internet, discussões em pequenos grupos e através de conversas entre amigos e familiares. A criatura, agora conhecida como The Rake, tornou-se uma lenda moderna, uma figura mítica cujo nome era sussurrado com temor e respeito. No entanto, a falta de evidências concretas e a destruição das informações originais deixaram muitas perguntas sem resposta, perpetuando o mistério e a aura de terror que cercava o Rake. A introdução aos eventos de 2003 marca o início de uma jornada aterrorizante e inexplicável que desafia a compreensão e a lógica. À medida que mais relatos surgem e mais pessoas começam a investigar a criatura, o enigma do Rake só se aprofunda, deixando um rastro de medo e incerteza.
Este capítulo inicial estabelece o cenário para uma história de horror que se desenrolará em camadas, revelando gradualmente a verdadeira natureza do Rake e o impacto devastador que ele teve sobre aqueles que cruzaram seu caminho. Os primeiros encontros com a criatura, conhecida como The Rake, variaram amplamente, tanto em termos de intensidade quanto nas reações das testemunhas. Nas áreas rurais do estado de Nova York, relatos começaram a emergir de várias fontes, cada uma oferecendo uma visão perturbadora dessa entidade. A diversidade dos relatos, no entanto, compartilha um tema comum de encontros inquietantes e desconcertantes com um ser de origem desconhecida. A primeira testemunha a relatar um encontro com o Rake foi uma agricultora que vivia nos arredores de uma pequena vila. Em uma noite tranquila, enquanto ela verificava seus animais no celeiro, viu uma figura esquelética espreitando nas sombras. Inicialmente, pensou que fosse um ladrão ou um animal perdido, mas ao se aproximar, a visão se tornou mais clara e aterrorizante. A figura, com uma pele pálida e olhos negros sem vida, estava agachada de maneira antinatural. Antes que pudesse reagir, a criatura desapareceu na escuridão, deixando a mulher em um estado de choque e confusão. Outro relato veio de um jovem casal que acampava em uma floresta próxima. Durante a madrugada, acordaram com um barulho estranho fora da tenda. Ao saírem para investigar, encontraram pegadas estranhas ao redor do acampamento e, à distância, viram a silhueta do Rake, observando-os com um olhar penetrante e inumano. O casal descreveu a sensação de medo paralisante que experimentaram, uma sensação que parecia emanar diretamente da criatura. Eles rapidamente arrumaram suas coisas e partiram, jurando nunca mais voltar àquele local. Conforme mais relatos surgiam, um padrão começou a se formar. As pessoas que encontravam o Rake geralmente sentiam uma mistura de medo intenso e uma curiosidade perturbadora. Alguns descreviam a criatura como hipnotizante, com uma presença que parecia atrair e repelir simultaneamente. Havia também aqueles que, apesar do terror, sentiam um desejo quase infantil de se aproximar e entender mais sobre o ser. Os depoimentos das testemunhas variavam em detalhes, mas compartilhavam elementos comuns: a aparência grotesca do Rake, seus movimentos rápidos e silenciosos, e a sensação de terror que deixava nas pessoas que o encontravam. Muitos afirmavam que os olhos da criatura eram a característica mais marcante, olhos negros, vazios, que pareciam penetrar na alma daqueles que a encaravam. Alguns indivíduos, após seus encontros, ficaram obcecados pela criatura, dedicando suas vidas a procurar mais informações e tentando entender o que haviam visto. Formaram pequenos grupos de discussão, compartilhando teorias e histórias, na esperança de encontrar alguma explicação lógica. Esses grupos se tornaram os primeiros a começar a documentar sistematicamente os avistamentos do Rake, tentando criar um registro consistente do comportamento e das aparições da criatura. Aqueles que não ficaram obcecados, muitas vezes, ficavam traumatizados, desenvolvendo medos irracionais de escuridão e lugares isolados. Psicólogos locais começaram a notar um aumento nos casos de ansiedade e insônia, com muitos pacientes descrevendo sonhos recorrentes com uma figura pálida e olhos negros. Alguns moradores começaram a tomar medidas extremas, como instalar sistemas de segurança elaborados em suas casas e evitar sair após o anoitecer. A mídia local continuou a cobrir os eventos com crescente interesse, transformando o Rake em uma espécie de lenda urbana moderna. As histórias sobre a criatura começaram a se espalhar para além das fronteiras de Nova York,
alcançando outras regiões através de jornais, rádios e, eventualmente, a internet. Com a destruição das informações originais durante o apagão, a lenda do Reiki se tornou ainda mais misteriosa, com rumores e especulações preenchendo as lacunas deixadas pela falta de provas concretas. Esses primeiros encontros e reações estabeleceram a base para o mistério em torno do Reiki. As experiências variavam em detalhes, mas todas compartilhavam um senso de medo profundo e uma curiosidade perturbadora que só aumentavam com o tempo. Com a destruição de muitas das provas, a verdadeira natureza do Reiki permaneceu envolta em segredo, deixando as testemunhas e os investigadores em um estado constante de busca por respostas. Este capítulo inicial de Encontros com o Reiki destacou a complexidade e o impacto psicológico da criatura, preparando o terreno para as investigações futuras e as descobertas que viriam a seguir. No início de 2006, um grupo dedicado de investigadores decidiu mergulhar profundamente no mistério do Reiki. Eles estavam determinados a descobrir a verdade sobre essa criatura enigmática e compreender seu impacto ao longo dos séculos. A investigação levou-os a várias partes do mundo, onde encontraram quase 2 dúzias de documentos datados do século XII até os dias atuais, espalhados por 4 continentes. O que eles descobriram foi tanto fascinante quanto aterrorizante. Uma história que atravessava gerações e culturas, com relatos quase idênticos sobre encontros com uma entidade semelhante ao Reiki. A busca começou com a descoberta de uma coleção de manuscritos antigos em um mosteiro na Espanha. Esses manuscritos, escritos em latim arcaico, descreviam uma criatura demoníaca que aterrorizava os moradores de uma pequena vila durante a Idade Média. O ser era descrito como tendo uma pele pálida, olhos negros e um corpo contorcido. Detalhes que coincidiam perfeitamente com os relatos modernos do Reiki. Os monges, incapazes de lidar com o terror que a criatura infligia, registraram suas preces desesperadas por proteção e as tentativas fracassadas de exorcizar o demônio. Outro documento significativo foi encontrado em um antigo diário pertencente a um capitão de navio inglês, datado de 1691. O diário relatava uma viagem que a tripulação fez ao Novo Mundo. Durante uma noite calma no mar, o capitão escreveu sobre um encontro aterrorizante com uma criatura que apareceu ao pé de sua cama. Ele descreveu uma sensação de paralisia e terror enquanto a criatura observava silenciosamente. Após essa experiência, o capitão ordenou que a tripulação retornasse imediatamente à Inglaterra, afirmando que o ser, a quem ele se referia como o Reiki, havia exigido que nunca mais voltassem. Na Rússia, um historiador encontrou uma carta escrita por um nobre em 1880, dirigida a um amigo. A carta, traduzida do russo, falava de uma entidade sombria que perseguia o escritor em seus sonhos e, eventualmente, apareceu em seu quarto. Ele descreveu os olhos negros e vazios da criatura e a sensação de ser observado mesmo quando estava sozinho. A carta terminava abruptamente, com o nobre afirmando que estava deixando sua casa e família para escapar do terror constante. Nos Estados Unidos, um investigador encontrou um conjunto de artigos de jornal de 1964, relatando uma série de suicídios inexplicáveis em uma pequena cidade. As notas de suicídio deixadas pelas vítimas mencionavam uma figura sombria e aterrorizante que visitava suas casas à noite. Uma das notas mais perturbadoras incluía a linha: "Ele falou seu nome". As autoridades locais, incapazes de explicar a onda de mortes e a conexão com a figura misteriosa, arquivaram os casos sem resolução.
Essas descobertas proporcionaram uma visão aterradora da persistência do Reiki através do tempo e do espaço. Os investigadores, fascinados e horrorizados, começaram a compilar esses relatos em um esforço para entender melhor a criatura. Eles encontraram semelhanças notáveis nas descrições da aparência do Reiki, seus métodos de perseguição e o impacto psicológico devastador sobre suas vítimas. O grupo também descobriu que os encontros com o Reiki não eram apenas eventos isolados. Em muitos casos, a criatura parecia visitar suas vítimas repetidamente, causando um desgaste mental e emocional que eventualmente levava ao desespero ou à loucura. A comunicação do Reiki com suas vítimas, frequentemente mencionada nos documentos, sugeria uma inteligência sinistra e um propósito desconhecido. Além dos manuscritos e diários, os investigadores encontraram referências ao Reiki em lendas folclóricas de várias culturas. Na América do Sul, por exemplo, os povos indígenas falavam de um espírito noturno com características semelhantes às descritas nos relatos históricos. Na Ásia, histórias sobre um demônio que espreitava as florestas durante a noite tinham paralelos inquietantes com as aparições do Reiki. Com essas evidências em mãos, os investigadores começaram a publicar suas descobertas em artigos acadêmicos e livros, tentando alertar o público sobre a existência do Reiki. No entanto, enfrentaram ceticismo e resistência, com muitos descartando suas descobertas como meras lendas urbanas ou superstições. Ainda assim, os pesquisadores continuaram sua busca, determinados a desvendar o mistério e encontrar uma maneira de proteger as futuras gerações dessa entidade aterrorizante. A investigação contínua e a acumulação de relatos históricos sobre o Reiki pintaram um quadro sombrio de uma criatura que transcende o tempo e a cultura, deixando um rastro de terror em seu caminho. Este capítulo, na história do Reiki, não só iluminou sua persistência ao longo dos séculos, mas também destacou a luta constante dos seres humanos para entender e confrontar o desconhecido. À medida que mais documentos e testemunhas surgiam, a verdadeira natureza do Reiki permanecia um enigma, desafiando a lógica e a compreensão e perpetuando um legado de medo que continua a assombrar aqueles que se deparam com sua existência. Uma das descobertas mais perturbadoras durante a investigação do Reiki foi uma nota de suicídio, datada de 1964, encontrada em uma caixa de madeira, junto com outros documentos pessoais. A nota revelava a profundidade do desespero e do terror experimentados pela vítima antes de tirar a própria vida. Este documento forneceu uma visão arrepiante sobre o impacto psicológico devastador que a criatura tinha sobre aqueles que encontrava. A nota começava com um tom sombrio e resignado, deixando claro que a pessoa estava se preparando para o fim. Enquanto me preparo para tirar minha própria vida, sinto que é necessário escrever para amenizar a dor e a culpa que sinto. Não é culpa de ninguém além dele. A referência ao ele era evidente: o Reiki. A vítima descrevia como acordava todas as noites, sentindo uma presença sinistra em seu quarto. A nota transmitia um medo visceral que se intensificava cada vez que a pessoa acordava, sabendo que a criatura estaria lá. Assim que acordei, eu senti sua presença. E assim que acordei, eu vi sua forma. A descrição da criatura era vaga, mas suficiente para evocar uma imagem aterrorizante. Uma figura pálida e contorcida, com olhos negros e vazios. A nota continuava. Uma vez que acordei novamente, eu escutei sua voz e olhei em seus olhos. Essa frase revelava a natureza perturbadora do encontro, onde não apenas a visão, mas também a voz do Reiki deixava uma marca
indelével na vítima. A insistência de que eu não posso dormir sem medo da próxima experiência que terei quando acordar indicava um ciclo interminável de terror e insônia. A nota finalizava com uma despedida trágica e desesperada. Eu nunca mais posso acordar. Adeus. Essas palavras ecoavam o desespero absoluto da vítima, que via o suicídio como a única saída para escapar do tormento infligido pelo Rake. A profundidade do medo experimentado era palpável, e a nota servia como um testemunho sombrio do impacto psicológico da criatura. Além da nota de suicídio, a caixa continha 2 envelopes vazios, endereçados a William e Rose, e uma carta pessoal sem envelope. A carta era direcionada a Lynne e incluía uma mensagem perturbadora. Querida Lynne, eu tenho rezado por você. Ele falou seu nome. Esta última frase sugeria que o Rake não apenas visitava a vítima, mas também tinha algum conhecimento ou conexão com seus entes queridos. A menção de que o Rake falou o nome de Lynne indicava uma ameaça implícita, como se a criatura pudesse direcionar seu terror para outras pessoas próximas à vítima. Essa descoberta levantou várias questões entre os investigadores. Como o Rake escolhia suas vítimas? Por que ele parecia focar em certas pessoas e não em outras? E o mais importante, qual era o propósito de sua comunicação e intimidação? A nota de suicídio e a carta pessoal adicionaram uma camada de complexidade ao mistério, sugerindo que o Rake não era apenas uma criatura passiva, mas uma entidade ativa e manipuladora, capaz de influenciar e aterrorizar suas vítimas de maneiras profundamente pessoais. Os investigadores também notaram a similaridade entre essa nota de suicídio e outros relatos históricos. A comunicação direta do Rake, a sensação de ser observado e o impacto psicológico severo eram temas recorrentes em muitos dos documentos descobertos. Essa consistência sugeria que a criatura tinha um padrão de comportamento bem definido, embora seus motivos permanecessem obscuros. A nota de suicídio de 1964 destacou a gravidade do impacto do Rake sobre suas vítimas. Não se tratava apenas de encontros breves e aterrorizantes, mas de uma experiência prolongada de terror psicológico que poderia levar as pessoas ao limite. A descoberta desse documento reforçou a urgência da investigação, motivando os pesquisadores a continuar sua busca por respostas e possíveis soluções para proteger aqueles que ainda poderiam estar em perigo. Ao refletir sobre a nota, ficou claro que a investigação do Rake era mais do que uma simples busca por uma criatura misteriosa. Era uma missão para entender e enfrentar um terror que transcende o tempo e a razão. Um esforço para proteger o bem-estar mental e emocional daqueles que ainda poderiam cruzar o caminho do Rake. A nota de suicídio serviu como um lembrete sombrio da importância dessa missão e da necessidade de continuar a busca pela verdade, não importa quão assustadora ou evasiva ela possa ser. Entre os documentos descobertos pelos investigadores do Rake, alguns dos mais perturbadores eram relatos históricos que detalhavam encontros com a criatura ao longo dos séculos. Esses relatos, apesar de suas origens diversas, compartilhavam uma descrição assustadoramente similar do ser e de suas ações. Cada história parecia ecoar a mesma sensação de terror e desesperança, sugerindo que o Rake tinha sido uma presença constante e sinistra em várias culturas e épocas. Um dos documentos mais antigos encontrados foi um trecho de um jornal espanhol, datado de 1880. Este relato, escrito em uma caligrafia tremida e desesperada, descrevia uma experiência de terror absoluto. Eu experimentei o maior terror.
Eu experimentei o maior terror. Eu experimentei o maior terror. Essas palavras repetidas no início do texto transmitiam a intensidade do medo que a testemunha sentia. O autor do relato continuava descrevendo os olhos da criatura. Eu vejo seus olhos quando fecho os meus. Eles são vazios, negros. Eles me viram. A descrição dos olhos vazios e negros do Rake era uma constante em todos os relatos. Uma característica que parecia gravar-se na memória das vítimas. O texto terminava abruptamente com a testemunha mencionando a mão molhada da criatura e seu voto de nunca mais dormir, antes que o texto se tornasse ilegível. Outro relato perturbador foi encontrado em um diário de um capitão de navio inglês, datado de 1691. Este diário detalhava uma viagem ao Novo Mundo e um encontro com uma criatura durante uma noite calma no mar. Ele veio a mim durante meu sono. Do pé da minha cama, eu tive uma sensação. A sensação de paralisia e terror que o capitão descreveu era semelhante aos relatos modernos do Rake. O capitão, tomado pelo medo, ordenou que a tripulação retornasse imediatamente à Inglaterra. Nos devemos voltar para a Inglaterra. Nos não devemos voltar aqui, a pedido do Rake. A menção direta ao Rake e a insistência em nunca mais retornar ao local do encontro mostravam a gravidade da experiência do capitão. Este diário, como muitos outros documentos, terminava sem fornecer mais explicações, deixando um rastro de mistério e medo. Além desses documentos, os investigadores encontraram referências ao Rake em lendas folclóricas de várias culturas. Na América do Sul, por exemplo, os povos indígenas tinham histórias sobre um espírito noturno que espreitava as florestas, conhecido por seus olhos negros e presença sinistra. Na Ásia, lendas falavam de um demônio que aparecia durante a noite, com características que coincidiam com as descrições do Rake. Esses relatos folclóricos sugeriam que a presença da criatura era conhecida e temida há muito tempo e que ela havia se infiltrado nas tradições e mitologias de diferentes sociedades. O impacto psicológico dos encontros com o Rake era evidente em todos os relatos. As testemunhas frequentemente descreviam uma sensação de paralisia e terror absoluto, incapazes de reagir ou fugir da criatura. Muitos também mencionavam um sentimento de ser observado, mesmo quando o Rake não estava visível, uma sensação que persistia e causava ansiedade e insônia. A comunicação direta do Rake, seja através de palavras ou olhares, parecia intensificar o medo, criando um vínculo aterrorizante entre a criatura e suas vítimas. Os investigadores também descobriram que o Rake não apenas aparecia para suas vítimas, mas muitas vezes voltava repetidamente, causando um desgaste mental e emocional severo. Esta característica de visitas recorrentes era um tema comum nos documentos históricos e relatos modernos. A persistência da criatura aumentava a sensação de desespero, deixando as vítimas sem esperança de escapar de seu tormento. A compilação desses relatos históricos forneceu uma visão assustadora da longevidade e alcance do Rake. A criatura não era um fenômeno recente, mas uma presença constante que havia aterrorizado pessoas ao redor do mundo por séculos. Os investigadores, armados com esses documentos, continuaram sua busca para entender a verdadeira natureza do Rake e encontrar uma maneira de proteger as futuras gerações de seu impacto devastador. Este capítulo de relatos de terror ao longo da história sublinhou a gravidade do mistério do Rake. Cada relato, cada documento, adicionava uma peça ao quebra-cabeça, pintando uma imagem de um ser que transcende o tempo e a cultura, deixando um legado de medo e incerteza.
Na investigação do Rake, então, não era apenas uma busca por respostas, mas uma luta para confrontar um terror que parecia estar sempre à espreita, esperando para atacar. Em 2006, um depoimento particularmente detalhado e aterrorizante veio à tona, fornecendo um relato em primeira pessoa de um encontro com o Rake que teve consequências devastadoras para uma família. A testemunha, uma mãe de 2 filhos, descreveu a noite em que sua vida mudou para sempre após retornar de uma viagem de férias com sua família. Este relato não só acrescentou uma camada pessoal ao mistério do Rake, mas também destacou a natureza perturbadora e violenta da criatura. A história começou em 4 de julho de 2003, quando a família voltava de uma viagem às Cataratas do Niágara. Após um longo dia de viagem, estavam exaustos e prontamente puseram as crianças para dormir antes de se recolherem ao próprio quarto. Por volta das 4 da manhã, a mãe acordou com a sensação de que seu marido havia se levantado para usar o banheiro. Ao se mover na cama, ela acidentalmente o acordou, levando-o a ofegar de susto e puxar seus pés rapidamente para o centro da cama, quase derrubando-a no processo. Confusa e assustada, a mãe se desculpou e tentou entender o que havia acontecido. Quando seus olhos se ajustaram à escuridão do quarto, ela viu a fonte do pânico. Uma figura estava sentada ao pé da cama, olhando diretamente para eles. No pé da cama, sentado e nos olhando, estava o que parecia um homem pelado ou um grande cachorro sem pelo. A descrição da criatura era precisa e perturbadora, com seu corpo contorcido de maneira antinatural, como se tivesse sido atropelado. A criatura parecia um homem, mas com características bestiais que tornavam sua presença ainda mais inquietante. Apesar do medo imediato que tomou conta do quarto, a mãe descreveu uma sensação estranha de pena pela condição da criatura. Ela se lembrou de pensar que talvez devessem ajudá-la, sem perceber o perigo real que estavam enfrentando. Seu marido, em posição fetal, olhava alternadamente para ela e para a criatura, sem conseguir pronunciar uma palavra. A tensão no quarto era palpável, cada segundo estendido em uma eternidade de medo. Em um movimento rápido e ágil, a criatura cambaleou ao redor da cama, parando a apenas um pé de distância do marido. Durante cerca de 30 segundos, ou o que pareceram ser 30 segundos, a criatura ficou completamente silenciosa, observando o homem com seus olhos negros e vazios. Então, em um impulso repentino, ela colocou uma mão no joelho do marido e disparou em direção ao corredor, indo diretamente para o quarto das crianças. A mãe, dominada pelo instinto de proteger seus filhos, gritou e correu para o interruptor de luz, determinada a impedir que a criatura fizesse mal às crianças. Ao alcançar o corredor, ela viu a criatura a cerca de 20 pés de distância, iluminada pela luz fraca do quarto das crianças. A criatura se virou e a encarou, com o rosto e as mãos cobertos de sangue. A visão de sua filha Clara, nas garras da criatura, congelou seu coração de terror. Eu liguei a luz do corredor e vi minha filha Clara em suas presas. A cena era uma visão de horror puro. Desesperada, a mãe e seu marido correram atrás da criatura, que descia as escadas carregando a menina. Percebendo que não poderia escapar, carregando o peso da criança, a criatura largou Clara e fugiu. Clara estava gravemente ferida e, em seus últimos momentos de vida, pronunciou uma única frase que ficaria gravada na memória de sua mãe para sempre. Ele é o Rake. A tragédia não terminou ali. No caminho para o hospital, o marido da testemunha sofreu um acidente fatal, caindo em um lago enquanto carregava a filha. A mãe, devastada pela perda de sua filha e marido, enfrentou um luto profundo e uma busca desesperada
por respostas. Em uma cidade pequena, as notícias se espalharam rapidamente, mas a ajuda foi limitada. A polícia mostrou interesse inicialmente, mas a história nunca foi publicada. E a cobertura da TV local foi estranhamente silenciada. Durante meses, a mãe e seu filho sobrevivente, Justin, ficaram em um hotel perto da casa dos pais dela, tentando se recuperar da tragédia. Eventualmente, ela decidiu voltar para casa e começou a investigar por conta própria, procurando entender o que havia acontecido. A busca por respostas a levou a outras pessoas com histórias semelhantes na região de Nova York. Juntos, formaram um grupo de apoio, compartilhando experiências e coletando informações sobre o Rake. Ao longo de 2 anos, o grupo reuniu uma pequena coleção de relatos e evidências, mas nenhuma dava uma explicação completa ou satisfatória. Um artigo de jornal mencionava o Rake, mas as edições subsequentes ignoravam o assunto. Um diário de um capitão mencionava o Rake de forma enigmática, sem fornecer detalhes sobre o encontro. A criatura parecia ser uma constante aterrorizante, aparecendo em diferentes épocas e lugares, mas sempre deixando um rastro de mistério e medo. A investigação também revelou que a criatura muitas vezes voltava para suas vítimas, criando um ciclo de terror contínuo. O Rake se comunicava de maneiras perturbadoras, incluindo através de sonhos e vozes sussurrantes, deixando suas vítimas em um estado de vigília constante. Para tentar capturar alguma evidência de sua presença, a mãe começou a usar um gravador ao lado de sua cama, gravando os sons enquanto dormia. Após 2 semanas de gravações, ela se acostumou aos sons normais do quarto. No entanto, no final da 2ª semana, ouviu algo diferente. Uma voz estridente que reconheceu imediatamente como sendo do Rake. A gravação trouxe de volta o terror daquela noite fatídica, revivendo o medo que sentiu ao lado de seu marido. Tudo que eu sei é que já escutei isso antes, e acredito que era exatamente o que falava enquanto estava ao lado de meu marido. A descoberta da gravação foi um lembrete angustiante de que a criatura ainda a observava, uma presença constante e ameaçadora. Refletindo sobre a experiência, a mãe sentiu uma frustração profunda ao pensar nos pensamentos que passaram pela mente de sua filha na noite do ataque. Ela sabia que o Rake havia arruinado sua vida, mas também sabia que a criatura ainda estava por perto, esperando o momento certo para atacar novamente. Eu não vi mais o Rake desde que ele arruinou a minha vida, mas sei que ele está no meu quarto enquanto eu durmo. E temo que uma noite eu acordarei e verei ele me observando. Este depoimento detalhado e pessoal de 2006 destacou a natureza insidiosa e violenta do Rake e o impacto devastador que ele pode ter sobre suas vítimas. A história forneceu uma visão íntima do terror enfrentado por aqueles que cruzam o caminho da criatura e reforçou a urgência da investigação para descobrir a verdade e encontrar uma maneira de proteger as futuras gerações dessa entidade sinistra. Após a tragédia devastadora que abalou sua família, a mãe de Clara tornou-se obcecada por encontrar respostas sobre o Rake. Ela não podia simplesmente aceitar que a criatura que destruiu sua vida fosse um mistério insolúvel. Determinada a entender a natureza do Rake e a proteger outras pessoas de um destino semelhante, ela iniciou uma investigação incansável que a levou a descobrir outras vítimas e formar um grupo de apoio. No início, a busca foi solitária e desesperadora. A mãe passou horas na internet pesquisando fóruns de discussão e grupos de redes sociais dedicados a fenômenos paranormais. Ela lia relatos de pessoas que afirmavam ter encontrado criaturas similares
comparando detalhes e procurando padrões. Foi em um desses fóruns que ela encontrou um homem na cidade vizinha que tinha uma história perturbadoramente parecida com a dela. Ele também havia perdido um ente querido para uma criatura que se encaixava na descrição do Rake. Este homem, chamado Thomas, tinha uma irmã que foi atacada pela criatura em circunstâncias semelhantes. Juntos, a mãe de Clara e Thomas começaram a compartilhar suas experiências e coletar dados. Eles passaram noites revisitando locais de encontros relatados e conversando com outras testemunhas que estavam dispostas a falar sobre suas experiências. Logo, perceberam que havia mais pessoas na área de Nova York que haviam visto a criatura e que estavam tão desesperadas por respostas quanto eles. Thomas conhecia outras 2 pessoas na região que tinham avistado a criatura. Eles se reuniram em um café local e compartilharam seus relatos em detalhes. Cada história era única, mas os elementos essenciais eram assustadoramente semelhantes. Uma criatura de aparência pálida, olhos negros e uma presença que deixava um rastro de terror psicológico. Este pequeno grupo de sobreviventes decidiu unir forças, formando uma espécie de grupo de apoio e investigação. Eles começaram a se reunir regularmente, trocando informações e discutindo teorias. A cada reunião, o grupo crescia, à medida que mais pessoas ouviam falar deles e vinham compartilhar suas próprias histórias. Eventualmente, o grupo se expandiu para incluir membros de fora do estado de Nova York, conectando-se através de videoconferências e fóruns online. A internet tornou-se uma ferramenta vital para coletar e analisar dados, e o grupo logo acumulou uma vasta quantidade de relatos e documentos. O objetivo principal do grupo era entender a natureza do Rake e descobrir padrões em seus avistamentos e ataques. Eles mapeavam os locais de encontro, tentando identificar se havia alguma correlação geográfica. Também coletavam detalhes sobre as circunstâncias dos avistamentos, a hora do dia, o clima, as atividades das vítimas antes do encontro. Qualquer detalhe poderia ser a chave para desvendar o mistério. Durante essas investigações, o grupo descobriu um padrão perturbador. A maioria das vítimas parecia ser visitada pelo Rake repetidamente. As visitas não eram aleatórias. Elas seguiam uma espécie de ciclo que aumentava em intensidade até culminar em um ataque violento. As vítimas frequentemente relataram uma sensação de ser observadas, mesmo quando a criatura não estava visível, e muitas vezes ouviam sussurros ou vozes estranhas durante a noite. A comunicação do Rake com suas vítimas era um aspecto particularmente assustador. Algumas pessoas relataram ter ouvido a criatura sussurrar seus nomes ou emitir sons que pareciam palavras em uma língua desconhecida. Em casos extremos, o Rake parecia invadir os sonhos das vítimas, transformando o descanso em um pesadelo contínuo. A mãe de Clara experimentou isso em primeira mão e usou suas próprias gravações noturnas como evidência para o grupo. Essas gravações capturaram sons perturbadores e uma voz estridente que ela reconheceu como a mesma que ouvira na noite do ataque. Com o tempo, o grupo compilou uma quantidade significativa de informações, embora fragmentadas e incompletas. Eles publicaram suas descobertas em blogs e artigos de internet, tentando aumentar a conscientização sobre o Rake e alertar outras pessoas sobre os perigos. No entanto, enfrentaram ceticismo e descrédito de muitos. As autoridades locais, que inicialmente mostraram interesse, eventualmente consideraram os relatos como histeria coletiva ou fraudes elaboradas.
A mídia também se afastou do assunto, possivelmente devido à influência de entidades mais poderosas que queriam manter o segredo. Mesmo assim, a determinação do grupo nunca diminuiu. Eles continuaram a investigar, documentar e apoiar uns aos outros, sabendo que o Rake ainda estava lá fora, esperando para atacar novamente. A mãe de Clara tornou-se uma figura central nessa luta, motivada pelo desejo de vingança e pela necessidade de proteger seu filho Justin e outras famílias de passar pelo mesmo terror. O grupo também começou a explorar possibilidades sobrenaturais e científicas para explicar a existência do Rake. Consultaram especialistas em folclore, demonologistas e até cientistas que estavam abertos à ideia de criaturas não identificadas. Embora muitas das teorias fossem descartadas como especulação, algumas forneceram pistas valiosas que continuaram a alimentar a investigação. A formação deste grupo de apoio e investigação marcou um ponto crucial na luta contra o Rake. Unidos pelo trauma e pela determinação, esses indivíduos transformaram suas experiências pessoais em uma busca coletiva por respostas e justiça. Eles sabiam que o caminho à frente seria longo e cheio de obstáculos, mas estavam preparados para enfrentar qualquer desafio, determinados a desvendar o mistério do Rake e impedir que ele continuasse a espalhar terror. Essa busca incansável por respostas e a formação de um grupo de sobreviventes e investigadores foi um passo crucial para enfrentar a criatura. Ao compartilhar suas histórias e trabalhar juntos, essas pessoas criaram uma rede de apoio e uma base de dados que poderia eventualmente levar à solução do mistério. A luta contra o Rake era mais do que uma simples busca por respostas. Era uma batalha pela sobrevivência e pela paz de espírito, uma tentativa desesperada de recuperar o controle de suas vidas e proteger aqueles que ainda estavam em perigo. Após formar o grupo de apoio e investigação, a mãe de Clara, assombrada pela memória dos eventos traumáticos e determinada a proteger seu filho Justin, decidiu adotar uma abordagem mais direta para capturar evidências da presença do Rake. Inspirada por relatos de outras vítimas que mencionaram a presença da criatura durante a noite, ela começou a usar um gravador ao lado de sua cama, na esperança de captar qualquer som ou atividade anormal. Esta decisão levou a uma série de experiências noturnas que revelaram ainda mais sobre a natureza perturbadora e sinistra do Rake. Durante 2 semanas, a mãe de Clara manteve o gravador ligado todas as noites. No início, os registros não mostraram nada fora do comum, apenas os sons habituais do quarto, ela se mexendo na cama, o som suave do ventilador e outros ruídos domésticos. No entanto, à medida que a 2ª semana se aproximava do fim, ela começou a notar algo estranho. Na gravação de uma noite específica por volta das 3 da manhã, havia um som diferente, uma espécie de sussurro agudo e indistinto que parecia surgir do nada. Ao revisar a gravação repetidamente, a mãe de Clara ficou convencida de que a voz pertencia ao Rake. Eu ouvi uma voz estridente, era o Rake. A voz capturada no gravador trouxe de volta o terror daquela noite fatídica, quando sua filha Clara foi atacada. A lembrança da voz do Rake, sussurrando em sua mente, era inconfundível e perturbadora. Esta descoberta abalou profundamente, pois confirmava suas piores suspeitas. O Rake ainda estava presente, observando e esperando o momento certo para atacar novamente. Determinada a entender mais sobre a criatura, a mãe começou a fazer gravações noturnas detalhadas. Cada manhã, ela revisava os sons capturados, procurando por padrões ou repetições. O que ela encontrou foi alarmante. Em várias noites, a voz do Rake aparecia, sempre no mesmo horário,
como se a criatura seguisse uma rotina específica. Além da voz, havia outros sons inquietantes, passos leves pelo quarto, arranhões na porta e, ocasionalmente, um som que lembrava um rosnado baixo e ameaçador. Para compartilhar essas descobertas e buscar mais informações, a mãe levou as gravações para o grupo de apoio. Juntos, eles analisaram os sons, tentando decifrar o que a criatura poderia estar comunicando. A presença constante do Rake e sua aparente capacidade de se comunicar diretamente com suas vítimas aumentava a sensação de vulnerabilidade e medo entre os membros do grupo. Eles estavam lidando com algo que não era apenas uma criatura física, mas uma entidade que poderia invadir seus lares e suas mentes. A mãe também começou a experimentar pesadelos vívidos e perturbadores, nos quais o Rake aparecia repetidamente. Em seus sonhos, a criatura não apenas a observava, mas também falava com ela, sussurrando palavras que ela não conseguia entender completamente, mas que deixavam uma sensação de pavor profundo. Esses pesadelos eram tão realistas que muitas vezes ela acordava suando e com o coração acelerado, sem conseguir distinguir imediatamente entre sonho e realidade. Determinada a capturar mais evidências, a mãe comprou um equipamento de gravação mais sofisticado, incluindo uma câmera de visão noturna. Colocou a câmera no quarto, direcionada para a cama, na esperança de obter uma imagem clara do Rake. Durante várias noites, a câmera capturou imagens intrigantes. Embora a maioria das gravações mostrasse apenas o quarto escuro, houve uma noite em que a câmera registrou um movimento rápido e indistinto no canto do quarto. A figura era visível por apenas alguns segundos, mas a forma pálida e contorcida era inconfundível. Essas gravações não só serviram como prova da existência do Rake, mas também ajudaram o grupo a entender melhor os padrões de comportamento da criatura. Eles notaram que o Rake parecia ter uma preferência por aparecer nas primeiras horas da manhã, um tempo em que as vítimas estavam mais vulneráveis e menos alertas. A consistência dos horários das aparições sugeria uma inteligência meticulosa e uma compreensão dos hábitos humanos. A mãe também documentou suas experiências em um diário, anotando cada detalhe dos encontros noturnos e seus pesadelos. Essas anotações forneceram uma cronologia detalhada das atividades do Rake, ajudando o grupo a mapear e correlacionar as aparições com outros relatos históricos e contemporâneos. A análise detalhada das gravações e das anotações do diário começou a revelar um padrão de comportamento que indicava que o Rake não era apenas uma criatura de oportunidade, mas uma entidade que planejava e executava suas ações com precisão. A coleta e análise dessas evidências aumentaram a determinação do grupo de apoiar uns aos outros e de continuar a investigação. Eles sabiam que estavam lidando com uma ameaça real e constante, algo que não podia ser ignorado ou descartado como mera superstição. O trabalho deles não era apenas sobre encontrar respostas, mas também sobre criar estratégias para se protegerem e alertar o público sobre o perigo iminente. As experiências noturnas e gravações da mãe de Clara forneceram uma visão assustadora da natureza do Rake, revelando uma entidade que não só aterrorizava fisicamente suas vítimas, mas também invadia suas mentes e sonhos. A persistência da criatura e sua capacidade de comunicação tornavam-na uma ameaça particularmente insidiosa. Este capítulo na luta contra o Rake destacou a importância da vigilância constante e da busca por respostas, e reforçou a necessidade de unir forças
para enfrentar o terror que espreitava nas sombras da noite. Com o acúmulo de gravações, depoimentos e análises, o grupo de investigação começou a perceber a extensão do terror infligido pelo Rake e as consequências psicológicas devastadoras para suas vítimas. A mãe de Clara, em particular, passou a refletir profundamente sobre suas experiências e as descobertas feitas ao longo dos anos. Essas reflexões trouxeram uma nova compreensão sobre a criatura, mas também uma sensação de frustração e desespero pela falta de respostas definitivas. Ao revisar as gravações e as anotações, a mãe notou um padrão perturbador. O Rake parecia ter uma espécie de predileção por causar sofrimento prolongado e psicológico. A criatura não atacava de imediato, mas preferia observar e perseguir suas vítimas, criando um ambiente de medo constante. Este comportamento sugeria que o Rake se alimentava do medo e da angústia das pessoas, prolongando o tormento para maximizar o impacto. Essa revelação levou a mãe a refletir sobre os pensamentos e sentimentos que sua filha Clara deve ter experimentado na noite do ataque. Os pensamentos que devem ter passado pela mente de minha filha naquela noite me deixam muito frustrada. A dor de imaginar o terror que Clara sentiu e a incapacidade de protegê-la ou de impedir a tragédia continuavam a assombrar seus dias e noites. A sensação de culpa e impotência era uma constante, apesar de saber que o ataque estava além de seu controle. Através das discussões com outros membros do grupo, ficou claro que muitas vítimas do Rake compartilhavam essa experiência de medo prolongado. Algumas relatavam que, mesmo depois de escapar fisicamente da criatura, ainda sentiam sua presença em seus sonhos e em momentos de vulnerabilidade. A capacidade do Rake de invadir o espaço pessoal e mental de suas vítimas tornava-o um inimigo insidioso, difícil de combater ou compreender. A frustração com a falta de respostas definitivas levou a mãe a buscar novas formas de entender o Rake. Consultou especialistas em folclore, demonologia e até psicólogos para tentar desvendar a natureza da criatura. As teorias variavam. Alguns acreditavam que o Rake era uma entidade sobrenatural, um demônio ou espírito maligno que se alimentava do medo humano. Outros sugeriam que poderia ser uma manifestação física de traumas psicológicos, um tipo de poltergeist criado pelas próprias vítimas. Nenhuma dessas teorias, no entanto, oferecia uma explicação completa ou uma solução para o problema. Apesar das várias explicações propostas, a natureza do Rake permanecia um enigma. A criatura parecia transcender categorias simples de compreensão, deixando os investigadores em um estado de busca constante. Esta falta de clareza foi frustrante, mas também motivou o grupo a continuar sua investigação com ainda mais determinação. Eles sabiam que cada fragmento de informação poderia ser a chave para entender melhor a criatura e encontrar uma maneira de detê-la. A mãe de Clara também refletiu sobre o impacto psicológico que a busca por respostas teve sobre ela mesma e sobre os outros membros do grupo. A constante exposição ao terror e ao desespero deixou cicatrizes emocionais profundas. Muitos membros do grupo começaram a desenvolver sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, incluindo pesadelos, flashbacks e ansiedade constante. A luta contra o Rake não era apenas física ou intelectual. Era uma batalha mental e emocional que exigia resiliência e apoio mútuo. Em suas reflexões, a mãe percebeu a importância da solidariedade e do apoio emocional. O grupo de investigação não era apenas uma equipe de busca por respostas.
era uma rede de suporte que oferecia conforto e compreensão mútua. Cada membro entendia o terror que os outros haviam enfrentado, e essa compreensão compartilhada era uma fonte vital de força. Eles se apoiavam em momentos de crise, compartilhando suas histórias e oferecendo conselhos práticos sobre como lidar com os efeitos persistentes do trauma. A análise das gravações e a reflexão sobre suas próprias experiências levaram a mãe a uma conclusão inquietante. O reiki não era apenas uma ameaça física, mas uma presença constante que poderia nunca ser completamente erradicada. Eu não vi mais o reiki desde que ele arruinou a minha vida, mas sei que ele está no meu quarto enquanto eu durmo. E temo que uma noite eu acordarei e verei ele me observando. Esta sensação de vigilância constante e a incapacidade de escapar totalmente do terror transformaram a luta contra o reiki em uma batalha perpétua. Apesar dessa conclusão sombria, a mãe encontrou um senso de propósito em sua missão de proteger os outros. Ela sabia que suas gravações, anotações e análises eram vitais para aumentar a conscientização sobre o reiki e ajudar futuras vítimas a se prepararem e se protegerem. A determinação de impedir que outras famílias passassem pelo mesmo sofrimento que a sua a impulsionou a continuar, mesmo diante das adversidades. As reflexões da mãe e as conclusões do grupo de investigação sublinharam a complexidade e a profundidade do mistério do reiki. A criatura era mais do que um simples ser físico. Era um terror psicológico que deixava marcas indeléveis em suas vítimas. A luta para entender e combater o reiki era uma tarefa monumental, mas também uma missão essencial para proteger o bem-estar mental e emocional das pessoas. Este capítulo de reflexões e conclusões mostrou que a investigação sobre o reiki não era apenas uma busca por respostas, mas uma luta contínua contra o medo e o desespero. A mãe de Clara e os outros membros do grupo encontraram força na solidariedade e na determinação de proteger uns aos outros, transformando suas experiências de terror em uma fonte de resiliência e propósito. A batalha contra o reiki continuava, e cada descoberta, cada fragmento de informação trazia-os um passo mais perto de entender a verdadeira natureza da criatura e encontrar uma maneira de derrotá-la. À medida que o grupo de investigação reunia mais dados e insights sobre o reiki, ficou claro que a batalha contra essa criatura seria longa e difícil. A mãe de Clara, agora uma figura central na luta, sabia que a vigilância constante era essencial para a segurança de sua família e dos outros membros do grupo. Apesar do terror constante e das cicatrizes emocionais, a mãe decidiu que não poderia permitir que o reiki dominasse sua vida. Ela transformou sua casa em uma fortaleza, instalando câmeras de segurança em todos os cômodos, alarmes de movimento e até sensores térmicos para detectar qualquer presença anômala. E as noites eram passadas em um estado de alerta, com o gravador sempre ligado e uma câmera de visão noturna apontada para seu quarto. O grupo de investigação adotou medidas semelhantes, criando um sistema de monitoramento comunitário, onde compartilhavam gravações e imagens em tempo real. Cada membro estava sempre atento a qualquer sinal de atividade do reiki, pronto para alertar os outros e fornecer apoio imediato. Esta rede de vigilância coletiva era essencial não apenas para a segurança física, mas também para o bem-estar mental, pois saber que não estavam sozinhos na luta trazia um senso de segurança e solidariedade. A mãe também tomou a iniciativa de educar o público sobre o reiki. Ela começou a escrever um blog detalhando suas experiências e as descobertas do grupo,
tentando aumentar a conscientização e preparar as pessoas para a possibilidade de um encontro com a criatura. Ela sabia que muitas pessoas eram céticas, mas acreditava que a informação poderia salvar vidas. O blog rapidamente ganhou seguidores, incluindo outras vítimas que haviam tido experiências semelhantes e buscavam respostas. Além do blog, a mãe e os outros membros do grupo começaram a participar de conferências sobre o paranormal e fenômenos inexplicáveis, compartilhando suas histórias e alertando o público sobre o perigo do Reiki. Embora enfrentassem ceticismo e descrédito de alguns, muitos participantes ficavam profundamente impressionados e preocupados com os relatos, aumentando a rede de pessoas vigilantes e informadas. A busca por respostas também levou o grupo a colaborar com especialistas de diversas áreas, incluindo psicólogos, investigadores paranormais e até cientistas dispostos a explorar explicações alternativas. Embora nenhuma teoria fosse completamente satisfatória, essas colaborações abriram novas perspectivas e caminhos de investigação. O grupo começou a explorar a possibilidade de que o Reiki pudesse ser uma entidade interdimensional ou uma manifestação de energia negativa. Teorias que, embora especulativas, ofereciam novos ângulos para explorar. A mãe de Clara também se envolveu em campanhas de arrecadação de fundos para financiar a pesquisa e a proteção contínua contra o Reiki. Organizou eventos comunitários e usou plataformas de financiamento coletivo para reunir recursos que permitissem ao grupo adquirir equipamentos de vigilância mais avançados e financiar investigações mais aprofundadas. O apoio da comunidade foi crucial, mostrando que, apesar do terror e da desconfiança, havia um desejo coletivo de enfrentar e entender a ameaça. Um dos momentos mais significativos para a mãe foi quando conseguiu estabelecer contato com uma rede internacional de investigadores de fenômenos paranormais. Esta rede incluía especialistas de todo o mundo, cada um com suas próprias histórias e experiências com entidades semelhantes ao Reiki. A troca de informações e a colaboração internacional ampliaram significativamente a compreensão do grupo sobre a criatura, revelando que o Reiki não era um fenômeno isolado, mas uma ameaça global que exigia uma resposta coordenada. A vigilância constante e a busca por respostas se tornaram uma parte integral da vida cotidiana para a mãe e os membros do grupo. Eles desenvolveram protocolos para lidar com avistamentos e encontros, incluindo planos de evacuação e estratégias para minimizar o impacto psicológico do terror contínuo. A preparação e o planejamento deram-lhes um senso de controle sobre uma situação que muitas vezes parecia desesperadora. A resiliência e a determinação da mãe de Clara inspiraram os outros membros do grupo e a comunidade em geral. Ela se tornou uma líder, não apenas na luta contra o Reiki, mas também em fornecer apoio emocional e psicológico para aqueles que haviam sido afetados. Sua casa, transformada em um centro de operações, também se tornou um refúgio para vítimas e investigadores, um lugar onde podiam encontrar conforto e segurança. Ao refletir sobre o futuro, a mãe sabia que a luta contra o Reiki estava longe de terminar. Eu não vi mais o Reiki desde que ele arruinou a minha vida, mas sei que ele está no meu quarto enquanto eu durmo. E temo que uma noite eu acordarei e verei ele me observando. Esta consciência de uma ameaça constante alimentava sua determinação de nunca baixar a guarda. Ela e o grupo estavam comprometidos em continuar sua vigilância e investigação, certos de que cada nova descoberta os aproximava de uma solução definitiva. A história do Reiki é um lembrete sombrio dos horrores que podem espreitar nas sombras
esperando o momento certo para atacar. Mas é também uma história de resiliência, coragem e a força da união frente ao medo. A mãe de Clara e os membros do grupo mostraram que, mesmo diante de uma ameaça tão insidiosa, é possível lutar, resistir e proteger aqueles que amamos. A luta contra o Rake continua, e cada passo na investigação é um passo em direção à esperança e à segurança. Este capítulo final destaca a importância da vigilância constante, da educação e da solidariedade na luta contra o Rake. A resiliência e a determinação dos envolvidos são um testemunho da capacidade humana de enfrentar o terror com coragem e de encontrar força na união. A batalha contra o Rake é uma jornada contínua, mas com cada descoberta e cada ato de resistência, a esperança de um futuro seguro e livre do terror se torna mais forte.